O arquétipo do herói é um dos arquétipos mais conhecidos, né? Quer dizer, nós temos aí uma relação de aproximadamente 12 arquétipos, que são os mais conhecidos dentro da estrutura arquetípica junguiana, embora tenham outros, né? Existe até uma certa questão teórica de não saber exatamente uma quantidade assertiva do número de arquétipos, mas alguns arquétipos são mais comuns porque têm características mais específicas e mais familiares a cada um de nós, né? O arquétipo do herói é um deles. Ele simboliza o movimento daquela pessoa ou daquele conjunto de pessoas, né, que percebe um certo problema e que está presente no mundo, que se sentem, de certa forma, chamadas a resolver esse problema ou a resolver essa questão. Por isso traz essa coisa do herói. E nós podemos perceber isso, pessoal, desde sempre, na mitologia, nos contos, nas histórias, nas literaturas. E olha como que a coisa realmente passa por essa temática ancestral. O mito do herói, ele não é um mito que nasce no Ocidente. Toda e qualquer mitologia traz a temática do herói em algum momento. Tanto nas mitologias mais antigas, quanto nas mitologias mais recentes, a mitologia bíblica, a mitologia islâmica, a mitologia de qualquer outra grande civilização, tem algo de comum que une todo o conjunto da civilização humana. O herói, ele sempre esteve presente em qualquer civilização, cada um com sua roupagem, mas tem algumas questões que são universais. Por isso nós dizemos que é algo que está presente no inconsciente coletivo. Porque senão o herói seria um produto de uma civilização única e específica, que até poderia exportar. Mas se quando nós pensamos em termos de civilização humana, essa figura está presente nas mais variadas épocas, onde não era possível uma comunicação dessas culturas, até por uma questão de tempo ou mesmo uma questão de distância, mas existe algo de universal que liga essa imagem, né? Por exemplo, essa figura do herói, ela traz algumas características muito específicas e que são universais, independente da cultura e do tempo em que esse herói é narrado. Ou seja, na mitologia, na literatura, na fantasia. O herói é sempre aquele sujeito que, de alguma forma, carrega a imagem do autossacrifício, do mártir, daquele que se dispõe a salvar. É aquele que traz um aspecto da coragem, é aquele que traz o aspecto da redenção, é aquele que busca transformar alguma coisa, é aquele que busca salvar, é aquele que traz uma questão em termos de característica de fé em qualquer coisa, seja num astro como o Sol, seja em um Deus, seja em um conjunto de crenças. Ele traz uma força em si, uma energia que o dota de uma capacidade de transformar, de salvar, de resgatar. Ele é dinâmico, ele é ágil, ele é forte. Então você perceba que se você pega do ponto de vista da história das civilizações, essa imagem ela está presente em qualquer civilização. Ô Sandro, você falando agora aí me veio uma questão. O arquétipo do herói, né? Essa pessoa que tem esse arquétipo forte nela é uma pessoa que se acha o salvador, o predestinado, né? A pessoa que veio para resolver as coisas e tal, ou ela é uma pessoa que de fato vem para resolver as coisas, solucionar questões, né, problemas, vencer em alguma esfera aí enfim, do convívio social dela, da profissão, sei lá. Essa é uma dúvida, assim, se é uma pessoa que realiza isso de fato ou se é uma pessoa que se acha nessa função. Não, na verdade, Calil, ela é uma pessoa, né? Essa imagem arquetípica, ela adota o sujeito, né, dessas capacidades ou dessas características. Então, não é somente um se achar.
é um sujeito que ele se sente chamado, de certa forma, a realizar essa função. Né? Não é uma questão no sentido de agora eu vou me tornar o herói. Não, é uma coisa que está inerente a mim. É uma Muitas coisa vezes ele que nem eu não... percebe. Exato, A pessoa nem percebe que tem essa conduta. Eu não acordo, por exemplo, eu não vou dormir essa noite e vou dizer assim, amanhã o Alessandro vai se tornar o herói do Brasil. Né? Eu posso querer isso enquanto um desejo por uma série de coisas. Né? Mas o conjunto dessa imagem arquetípica que molda a minha personalidade, que traz essas características, elas vão sendo inerentes a mim. Não é uma escolha que eu faça consciente. Isso, de certa forma, está presente em mim. É estranho pensar dessa maneira. Mas o que eu quero dizer é que isso está presente em mim antes mesmo da minha existência. No sentido de que isso me dota, não sou eu que adoto. Uhum. Não sei se fica claro dessa forma. Sim, seria como que algo que antecede você, no sentido que outras pessoas já foram tocadas por esse arquétipo, né, por esse perfil. Né, e você é mais um tocado por ele. No entanto, você muitas vezes não tem consciência de que você tem esse perfil, né, é algo que mais o outro percebe que você tem esse perfil do que você mesmo. Né? E você não necessariamente precisa realizar um grande feito heróico, certo? Você não necessariamente precisa ir para as vias de fato. Isso está nas sutilezas do seu comportamento e não na realização da ação heróica, correto? E às vezes, Calil, a ação heróica ela passa exatamente por questões sutis e não necessariamente em grandes feitos ou em grandes realizações, né? As grandes realizações, elas acabam aparecendo muito mais na esfera daquilo que, de alguma forma, os contos narram, né? A história narra de grandes homens, de grandes feitos. Mas eu, enquanto indivíduo, eu posso carregar essas características e a minha personalidade ser dotada de feitos que traduzem atos heróicos no meu pequeno universo. Eu não preciso transformar o mundo, mas eu transformo a minha relação com o outro de uma determinada maneira, carregando certas características dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da minha empresa. Eu não preciso de um feito gigantesco, de um feito midiático, de um feito extremamente exuberante. Essas coisas podem acontecer, inclusive, na sutileza. Porque não diz respeito, vamos dizer assim, à imagem esplendorosa de um feito. Diz respeito a algumas características da minha personalidade que me colocam numa relação singular comigo e com os outros. E isso pode se dar de forma muito sutil. Né? Não é claro que quando nós falamos de herói, o que nos vem à mente a princípio? Esses heróis da mitologia, né, os heróis de guerra, essas figuras mitológicas, vamos dizer assim, né? Eles também existem, eles também foram chamados de alguma forma e se sentem impelidos a resolver um determinado problema em determinadas circunstâncias. Mas isso está presente, ou pode estar presente também em mim. E eu não preciso que ninguém saiba exatamente que eu estou realizando grandes atos heróicos. Porque pro psiquismo não existe essa coisa do que é grande, do que é pequeno. Para a psique humana existe a realização. A psique humana, ela não reconhece se eu venci uma guerra com 300 pessoas e venci 300 pessoas, ou se eu venci uma batalha interior comigo mesmo. E aí eu posso ser herói, inclusive, da minha própria história. Eu posso ter uma coragem interior que faça com que eu vença barreiras em mim. Sem então, que outras pessoas percebam esse arquétipo do herói em você, inclusive. Inclusive, isso não precisa ficar visível. Inclusive, isso não, em algumas situações, nem fica aparente. É que nós estamos muito associados a utilizar a questão da palavra
Porque nós temos uma tradição de pensar historicamente o herói como essa figura que se apresenta fortemente, que ela é destacada. Mas eu posso ser herói da minha história vencendo as minhas lutas, vencendo as minhas dificuldades, tendo coragem, transformando coisas. Ou seja, isso não me diminui. E, de certa forma, eu estou impelido desse arquétipo para poder dar conta da minha existência. Fantástico.